Você sente que absorve tudo ao seu redor e no final do dia está estagnada? Como se tudo que acontece com os seus filhos, com a sua família, até aqueles comentários alheios que muitas vezes é inevitável, pesasse durante muito tempo nos seus ombros? Hoje eu irei falar nesse vídeo sobre algo que pode transformar a sua maternidade e ser mais leve e tranquilo essa jornada que muitas vezes é extremamente desafiadora. A importância de ser filtro e não esponja. Tem muitas mães que levam tudo nas caixas dos peitos, né? Como a gente costuma dizer, né? Que absorve todas as questões que acontecem com os filhos, com a família, com as críticas da sociedade, o que lhe dizem, o que talvez elas achem que deveria dizer e que não dizem. Também é um ponto que algumas mães se prendem e absorvem de uma maneira exacerbada e acaba trazendo para si, carregando um peso que não precisa. Afinal de contas, a gente já sabe, não preciso nem mencionar quais, que existe inúmeras demandas dentro da maternidade que é nossa por obrigação, que já faz um papel bem grande em nos demandar atenção, né? Eu não gosto de dizer que é uma carga, uma sobrecarga, como se isso fosse um fardo, como se fosse isso algo ruim. Porém, a gente sabe o tamanho daquilo que a gente traz com a gente, né? Principalmente se você não invalidando, né? É uma mãe de um filho só, porque eu também já fui uma mãe de um filho só e sei que também existem inúmeros desafios. Mas a gente precisa ficar atenta quanto a isso, porque se nós não colocar os nossos limites, se a gente não estabelecê-los e deixar claros esses limites, obviamente que para o outro tanto faz como tanto fez, então não há problema algum em despejar na gente as suas próprias conclusões, convicções. E aí eu trago em relação a críticas e padrões da sociedade que requer de nós. E a gente precisa estar preparada. Obviamente eu sei que nem todo momento nós estamos preparadas, mas que quando a gente perceber que aconteceu, a gente vai olhar aquela situação, é aquela coisa, né, de a gente olhar para a situação e dizer, tá, o que eu posso aprender com isso? E já criar estratégias para se acontecer novamente aquilo. Por exemplo, quando minha filha era neném, ela nasceu sem cabelo. Ela nasceu muito carequinha. E aí nasceu os fiozinhos e logo depois caiu também. Aí caiu aqui. Não, caiu aqui. Enfim, 8 anos. Tem coisas que já esqueci. E aí caiu o cabelo e, tipo assim, não era uma menina cabeluda. Hoje, cabelo pra dar, vender, doar. Enfim, fazer inúmeros penteados. Ela ama, ainda mais que é black, ela ama o cabelo. Mas não tinha. E uma das pessoas que mais me criticava era a minha ex-sogra, né? A avó da minha filha. E aí ela era insuportável. Chata demais. Nível, né? E aí ela falava... Ah, porque tem que colocar laço, né? Porque não tinha o que prender, não tinha cabelo pra prender nada, nem aqueles carrapichozinhos pequenininhos, não tinha. Porque realmente, gente, era careca. Careca. Ah, porque tem que colocar laço, tiara, porque isso, que aquilo, outro. Aí, às vezes a menina não queria. E, tipo assim, eu nunca fui de forçar, sabe? Ah, não quer? Tá. Ah, porque as pessoas confundem ela com o menino. Alguém chegar na rua e dizer assim, nossa, que menino lindo, vai mudar o gênero da minha filha? Pense bem, repare bem aí. Se às vezes a gente não leva coisas pro lado pessoal sem necessidade nenhuma de você ficar se importando com comentários alheios, porque isso não diz respeito sobre você, isso diz respeito sobre o outro. E às vezes o outro não tem nem a má intenção. Uma pessoa que chega para elogiar um bebê, ela tem intenção de ofender a mãe, porque em vez de falar que era menino, era menina. O quão você tá perdendo da sua vida, o quão você tá gastando energia
com coisas fúteis que podem ser simplesmente ignoradas. Simplesmente ignoradas. Se a gente bem soubesse o poder de ignorar as coisas, não levar tudo nas caixas dos peitos, como se a gente já tivesse pouca coisa pra dar conta. Pra dar conta, que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente tava cagando pra certo tipo de coisas. Ah, por que você não trabalha? Você só tá em casa tomando conta do meu filho. Nem precisa olhar se não quiser também. E outra, às vezes a gente fala no quesito de ignorar, de deixar pra lá, de não responder, né, pra não ter o desgaste, mas às vezes a gente faz o quê? Vai pra casa com aquilo na mente. Aí fica remoendo, vai contar 30 mil pessoas, colocar na rádio um comentário que a gente recebeu. Mulher, o tempo que você tá gastando pensando no que o outro falou, no que o outro, da forma que o outro agiu, você estaria criando uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Que eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de... Ah, Letícia, porque dinheiro não é tudo, eu sei. Tem coisas que dinheiro não compra. Mas dinheiro me proporciona muita coisa, então eu gosto de dinheiro, então eu gosto de falar de... Bora fazer, ó, o equé, o dinheiro, o money, bora fazer, gosto disso. Ah, que você quer ficar porque tá fofoca, que não sei o que, sim, me dá dinheiro, não dá não? Ah, deixa pra lá. Honestamente, pelo amor de Deus, gente, também não vou botar os outros no fogo pra poder fazer dinheiro a todo custo, mas eu penso logo, vai me dar dinheiro, não vai agregar nada na minha vida, vai aprendizado, que tipo de aprendizado? Porque se for um aprendizado assim muito que, bem, deixa pra lá. Porque a gente tem que levar algumas coisas na brincadeira, obviamente nem tudo eu consigo levar na brincadeira, mas o bom humor me ajuda a fazer uma ironia, uma coisa que eu tenho aprendido muito em relação a não levar as coisas nas caixas dos peitos, é ironia. Ironia. Ah, é. Poxa, interessante, velho. Se a pessoa fala alguma coisa que tá cagando, a pessoa tá assim, nível menos 100, 100 negativo de noção. É, velho. Faz aquela cara de empolgação. É, velho. Tem uma estratégia que o psiquiatra do meu filho me ensinou, que ele me sinalizou a necessidade de expressões faciais na comunicação com ele, né? Não somente a palavra, porque às vezes ele não absorve. Por exemplo, reclamar com ele, eu preciso demonstrar na minha face que eu estou insatisfeita, que o que ele fez é errado, tipo assim, fazer cara de brava. Não gostei do que você disse, né? Ah, filha, eu não gostei do que você disse. Ele precisa ter, e aí eu tô fazendo isso com os adultos, ele precisa ter aí ele fez alguma coisa muito boa, e aí eu falo, parabéns. O médico disse que eu não tenho que fazer assim. Parabéns, filho, fazer aquela festa, aquela coisa, validar, né? E aí eu tô fazendo isso de forma irônica com os adultos. Ai, que massa, velho! Vira as costas, o que ele disse, ficou lá com ele, eu sigo minha vida e tá tudo em paz. Eu tô com minha sanidade mental em dias. Entenda que você tem coisas muito mais importantes no qual você deve focar a sua energia. E tudo que a gente dá atenção, que a gente dedica tempo, atenção, olhar, cuidado, vai crescer inevitavelmente. Então, o que você está dando atenção? O que você está se dedicando? Quando a gente absorve essas demandas externas para nós, a gente faz o quê? Se sente culpada. Se sente culpada. Isso acontecia muito comigo na minha primeira gestação, após, né? Ou assim que ele nasceu. Muitas informações, cada um dizia uma coisa e eu, que loucura, meu Deus, onde é que eu tô? Tô ficando doida. Na hora não foi bem assim, não. Né? Hoje é engraçado, hoje eu dou risada, mas na época era um caos. Né? Tanta informação, tantos palpites, tanta... As pessoas parece que a gente se torna mãe, mulher, né? O povo acha que pode falar o que quiser. Mas quando a gente se torna mãe, parece que a gente abre Parece, só parece, tá, gente? As pessoas têm essa impressão, então a gente tem que dizer assim...
Aqui não, viu, bebê? Vá pra lá. Ou se não quiser dizer também, é só ignorar. Mas a gente precisa, sim, falando sobre... Parece que a gente abre uma coisa assim, ó, aceitando palpites. Parece que abre mesmo. Que o pessoal se sente na liberdade de falar. Aquela coisa que eu morria pegar na minha barriga. Eu odiava que pegasse na minha barriga. Aí eu falava mesmo. Sempre fui. Mas hoje eu melhorei minha qualidade na comunicação. Hoje eu falo com mais tato. Mas também se me estressar muito, viu? Ó, não, viu? E aí você fica, se torna um túnel de palpites, de informações. Você não sabe nem pra onde você vai, nem o que você faz, porque tudo é demais, é de menos, nunca tá certo, nunca tá errado. A gente não pode nem fazer nada, que tudo tá errado pra esse povo. E me deixe, fica sobrecarga. O emocional tá lá assim, ó, de informações, de coisas inválidas, inúteis, a maioria das vezes. Porque você pode... A gente não nasce sabendo ser mãe, mas a gente oferta o melhor para o nosso filho. A gente precisa confiar de que a gente vai ofertar o melhor para o nosso filho. A gente tem que absorver conhecimento, sim. Mas a gente tem que procurar e não ficar aceitando tudo que nos falam, que nos dizem. E para isso, a gente precisa criar algumas estratégias. Eu sempre trago para cá, para esse canal, a importância de a gente criar estratégias. Porque se a gente viver com a vida, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, a gente vai ficar o tempo todo parecendo que tá em uma tempestade, num furacão, em um tsunami que vai pra lá e vai pra cá. Um te joga pra lá, outro te joga pra cá. Qual é a direção da sua vida? Nenhuma, porque cada um te joga pra um lado, cada um fala o que quer, você faz o que todo mundo quer e não tem vontade própria. Lembre-se, você tem propósito de vida? Quais são as suas perspectivas para a sua vida? Para a vida da sua família também? Para onde é que você deseja chegar? Quais são os caminhos que você precisa trilhar para desenvolver esse caminho? Para abrir esse caminho, né? Aquela coisa, né? A gente dá o passo e Deus dá o chão. Às vezes a gente não sabe nem como a gente vai conseguir. A gente tá ali, ó, bora fazer. Por quê? A gente precisa entender que a gente tem que ser resilientes também. E que às vezes não vai ter ninguém pra dizer assim, oi, venha, siga esse caminho aqui que é onde você vai chegar. A gente tem que meter o pé na porta, abrir e dizer assim, ó, eu tô chegando e é por aqui que eu quero passar. Porque às vezes não vai ter esse caminho já traçado. Uma coisa que como empreendedora eu ouço bastante se não tem mesa para você sentar, que você construa a mesa, para que você também faça parte do banquete. Então assim, se você não tem aquilo que você construa, por que tem que ser pelo caminho do outro? Qual é a sua autenticidade na sua vida? Qual é o seu protagonismo na sua vida? Né? Quais são as suas realizações? Você é uma pessoa única, seu filho é uma pessoa única. E a junção de mãe e filhos é uma energia única. Então você precisa usar isso, a seu favor. Vamos para a parte prática de como você pode fazer isso no seu dia a dia. Quando você se der conta que tá ouvindo algo desagradável, que algo bateu ali, ficou aquele incômodozinho, aquele arranho, aquele horrível, você fala assim, puxa, será que isso daqui a um mês vai fazer importância na minha vida? Faça essa pergunta e se a resposta for um sim óbvio, beleza, vale até pena você dar uma devida atenção. Mas se for um não, talvez, poxa, não sei lá. Um não pode ser várias coisas, o sim é sempre óbvio. Então quando vir aquele negócio de é não, esqueça, não vai fazer diferença. Pense, não vai fazer diferença. Porque é natural as demandas virem até a gente, né? Quantas coisas você deu a vida, uou, vou dar a vida, quando você viu, depois de uma semana, 15 dias, um mês. Nem parece que aquilo aconteceu na sua vida. Entende? A gente precisa ser estratégicas.
Cuide da sua mentalidade. A forma que você se enxerga, a forma que você se vê é extremamente importante e vai impactar diretamente no seu maternar. Cuide da sua autoestima, cuide de você. Entenda que para você cuidar, maternar bem, você precisa estar bem consigo mesma, né? O que você tem feito por você? Quais são as prioridades? Em que nível de prioridade você tá? Né? Porque geralmente quando a gente fala assim, fale 3 pessoas que você mais ama. E geralmente a gente não está nessa lista. Você já parou pra pensar? Pratique o desapego emocional. Você não é responsável por tudo e por todos. Entenda isso. Bote na sua cabeça assim, ó, minha energia é limitada e eu vou usar para o que eu quero ver se desenvolver. E a sua obrigação é educar e guiar o seu filho, orientá-lo. Você não é esqueci o nome da palavra, puxa. Você não precisa estar nesse lugar de você vai resolver tudo, porque a maternidade é muito colocada nesse lugar de que a gente é super heroína, que mãe é mãe. Não, mãe é mãe. Não tô disposta, viu? Quer ver coisa? Acontece muito aqui em casa, quando as pessoas vêm me perguntar o que as crianças querem. Ódio! Eu sei o que eu quero, meu amor. Esqueça o que a criança quer. Vai lá e pergunte a ela. Letícia, fulano come isso. Eu falo, amor, pergunta ele aí. Quer ver coisa também, porque eu faço muito isso. Porque às vezes eu falo assim, não, ele não come não. E a criança fala, como? Não quero. Ó vergonha. Ó vergonha, você lá, morta de vergonha porque você disse. E geralmente a mãe ainda é culpabilizada, como sempre. Tipo feita de chacota. Ixi, nem sabe que o filho gosta. Porque eu sei o quê? Nem eu sei. Às vezes eu quero comer uma coisa hoje, às vezes eu não quero. Às vezes eu gosto, mas eu não quero. E aí? Tem que respeitar meu gosto, tem que perguntar a ele, meu amor. Pergunte a ele o que ele quer. Não pergunte a mim, não, pelo amor de Deus. Porque eu já tenho que lidar com as coisas pra saber o que eu quero. Veja só que eu vou ficar decorando de 3 filhos, gente. Minha cabeça vai... Quanto que eu vou guardar essas informações na minha cabeça toda? Não esteja vendo, para, que tá feio. Então você precisa entender que nem tudo é sobre você. Para de levar as coisas pro lado pessoal. Ixi, ignora. Seu crescimento pessoal vai impactar diretamente a sua maternidade. E isso eu te digo porque foi exatamente o que aconteceu comigo. É exatamente o que acontece, porque eu estou em constante evolução, constante crescimento. Porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu não sou mais a Letícia de ontem. Eu não sou a Letícia de quando eu tive um filho há 12 anos atrás. E tá tudo bem, porque a vida é sobre isso. A vida é movimento, a vida é evolução. Então, por isso que esse perfil aqui, esse canal, ele traz não só experiências, né, para que você se conecte comigo através da mesma coisa que a gente vive, e eu não trago um assunto específico, tipo educação infantil. Eu não trago, primeiro, que eu não sou profissional da área, porém, muito nessa questão de desenvolvimento pessoal, porque pra gente ter uma boa maternidade, que é muitas vezes isso que a gente se cobra, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa mãe, é a gente ter um bom desenvolvimento pessoal. Porque se a gente não estiver bem com a gente, se a gente não se conhecer, a gente não tem como ofertar coisas maravilhosas e incríveis para os nossos filhos, porque a gente não está se proporcionando isso. Então é extremamente importante que a gente dê atenção a esse processo da nossa vida, porque eu percebo que na época não existe momento certo, né? Mas existe um momento ideal. Na época que era para ser feito isso, a gente estava desempenhando outras funções e não se atentou a isso. E que independente da idade que você tenha, você ainda tem a capacidade de se desenvolver como ser humano, como pessoa. E assim você pode também melhorar a sua maternidade, porque foi isso exatamente que aconteceu em meu processo. E para além de desenvolvimento pessoal e de mentalidade, que são duas coisas muito importantes, eu
elaborei um e-book que fala sobre mentalidade voltada para a educação financeira, né? Eu sou uma profissional da área contábil e estudante de contabilidade também. E com as estratégias técnicas financeiras que eu já obtive até hoje e, além disso, vivenciando uma maternidade solo, e aí você tem que fazer o dinheiro render, girar, pra gente ter alimentação, contas pagas, lazer e dentre outras coisas que a gente, dentre outras milhares, me arrisco a dizer, de coisas que a gente precisa dar conta com, às vezes, o orçamento apertado. Eu trouxe nesse e-book, eu elaborei esse e-book para além de situações práticas, de você desenvolver na prática, na sua vida financeira, também o desenvolvimento de mentalidade, porque eu percebo que existe inúmeras pessoas falando sobre planilha financeira, sobre dando as técnicas práticas de como você reorganizar, sair da dívida. Isso é muito importante, óbvio, mas existe uma coisa que em conjunção tem um resultado muito melhor, que é a sua mudança de mentalidade. Porque se você tem uma mentalidade que está sempre trabalhando em cima de dívidas, escassez, você vai estar sempre naquele ciclo repetitivo. Então, para além dos seus hábitos práticos, de alguns que eu não vou citar aqui, que inúmeros outros canais falam, inclusive também nesse e-book está falando, você ter a mentalidade, e esses dois fatores em conjunto vai beneficiar muito você que é mãe solo, uma mãe atípica, uma mãe que empreende, que às vezes a sua receita não é fixa todo mês. Então é extremamente valioso esse e-book. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo para que você acesse e se deleite, aproveite nesse conteúdo, porque eu sei que vai ser de extremo benefício na sua vida prática na maternidade, porque foi algo que também contribuiu muito para o meu crescimento, para a minha organização, desenvolvimento financeiro. E quem não gosta de deitar à noite e ter suas contas todas em dias, sentir que tá tudo organizado, que você não precisa se desesperar e nem perder o seu sono, porque está tudo uma grande bagunça e você não sabe nem como visualizar suas finanças, não é? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo com outras mães que também precisam entender e aprender que elas podem sim serem filtros e deixar a maternidade mais leve e tranquila. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada e até breve.